Há uma fissura estranha se abrindo no mundo da IA agora. De um lado, os benchmarks ainda dizem que esses sistemas são falhos, limitados e estão longe da inteligência humana real. Do outro lado, agentes de IA já estão programando, pesquisando, pagando, planejando, ajudando na ciência, resolvendo problemas de matemática e reduzindo trabalhos reais de dias para minutos. Essa contradição é toda a história, porque talvez a singularidade não comece quando a IA se torna perfeita. Talvez ela comece quando uma IA imperfeita já for útil o bastante para acelerar tudo ao redor. Demis Hassabis, o CEO do Google DeepMind, disse recentemente em uma conferência: "Estamos atualmente nos sopés da singularidade. Isso não é só uma hipérbole casual de um cara da tecnologia. Esse é o cara que literalmente ganhou um prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho com AlphaFold, e ele não é exatamente conhecido por fazer declarações dramáticas. Ele normalmente é conhecido por sua moderação, e essas palavras provavelmente vão acabar nos livros de história, não importa como as coisas se desenrolem. Mas é o seguinte, em junho passado, ele previu que a AGI poderia acontecer entre 2030 e 2035, e na semana passada, ele reduziu essa janela para 2029 a 30. Isso é uma aceleração enorme na previsão, e aconteceu em menos de um ano. O diferencial deste momento é que Hassabis não faz previsões só para um futuro distante. Ele queria ser autêntico sobre o que pensa em relação à AGI, e para ele, a singularidade significa a era em que estamos agora. Ele acredita que quando a AGI acontecer, será 10 vezes a revolução industrial num ritmo 10 vezes mais rápido. Essa é uma afirmação marcante ao considerar o impacto da revolução industrial na humanidade. Hassabis, porém, não é o único com essa opinião. Em janeiro de 2026, Elon Musk postou no X que entramos na singularidade e que 2026 é o ano da singularidade. E logo depois, Dario Amodei, CEO da Anthropic, afirmou que não sabemos se os modelos de IA são conscientes. Patrick Collison, da Stripe, sugeriu que o primeiro trimestre de 2026 pode ser visto como o primeiro trimestre da singularidade. O vice-presidente de pesquisa da OpenAI, Aidan Clark, insinuou em março que a AGI pode já ter chegado de alguma forma. O presidente da OpenAI, Greg Brockman, disse que a empresa tem a AGI no horizonte, enquanto Mark Andreessen afirmou que ela foi atingida há cerca de 3 meses com os modelos Frontier mais recentes. O que está impulsionando essa mudança? Não é só um fator. O conceito de autoaperfeiçoamento recursivo era teórico há décadas, mas agora começa a surgir na prática. A compressão do ciclo de lançamento mostra claramente que o aprendizado recursivo já ocorre. Antes, laboratórios levavam de 6 a 12 meses entre grandes lançamentos. Agora, isso ocorre em semanas. Laboratórios de ponta estão automatizando grande parte da pesquisa e suas equipes de agentes inteligentes podem crescer de milhares para centenas de milhares, trabalhando juntos com o único objetivo de tornar a IA mais inteligente em 1 ou 2 anos. E Hassabis tornou isso pessoal, descrevendo como agentes de codificação de IA reduziram drasticamente prazos que antes pareciam fixos, dizendo que ele tem feito vibe coding, até mesmo pequenos protótipos de jogos, em 1 ou 2 horas livres nas primeiras horas da manhã, algo que antes levaria 6 meses. Isso não é uma demonstração abstrata. Este é o CEO da DeepMind experimentando pessoalmente uma aceleração massiva no que é possível. Os agentes de IA em que todos trabalham já não são chatbots. Em 2026, os agentes de IA estão evoluindo de sistemas conversacionais para softwares operacionais que podem atuar em diversas ferramentas, sistemas e fluxos de trabalho, dentro de ambientes empresariais reais, lidando com tarefas complexas ao planejar ações, sequenciar tarefas e executar fluxos de trabalho em vários sistemas. Eles estão assumindo funções reais de trabalho, tornando-se parte dos fluxos de trabalho em vez de permanecerem restritos a demonstrações. A AWS incluiu novas opções de pagamento para agentes autônomos, permitindo que IAs realizem transações e atuem mais diretamente nos fluxos de trabalho empresariais. Vamos falar sobre o que acontece na ciência, pois é aí que as coisas realmente surpreendem. Existe uma novidade chamada Axiom Prover, e ela tem feito avanços matemáticos de forma discreta. 8 artigos do Axiom Prover apareceram no ArcGIS desde fevereiro,
com 5 já aceitos em revistas científicas revisadas por pares. Ele provou que 100% dos números primos são parcialmente regulares e, sob certas condições, que o tal de Ramanujan não atinge nenhum número primo. Discutimos máquinas resolvendo problemas matemáticos de 100 anos. Depois, tem o Chan Zuckerberg BioHub, que lançou o que eles estão chamando de um modelo de mundo da biologia das proteínas. Ele é baseado no ESMC, um modelo de linguagem treinado com 2,8 bilhões de sequências de toda a vida, além do ESM-Fold e ESM-Fold2 para estruturas atômicas e um ESMATLAS mapeando 6,8 bilhões de proteínas. Sistemas de IA multiagentes como Cocientista e Robin podem gerar hipóteses de forma autônoma, desenhar experimentos, analisar dados e refinar perguntas de pesquisa, otimizando o processo de descoberta científica. Esses sistemas mostraram potencial para identificar novos candidatos a medicamentos e alvos em pesquisas biomédicas. A aceleração também surge de formas bem específicas. Os agentes de IA de sustentabilidade da SAP em beta já entregam resultados mensuráveis. Mais de 50% de redução nas horas de revisão de conformidade de embalagens, simulações que passaram de 1 dia para 20 minutos, até 80% menos esforço manual na classificação GHS e mais de 20% menos erros de conformidade em embalagens. Esses não são avanços incrementais, são mudanças de ordem de grandeza na produtividade. Há também uma métrica interessante da empresa de tradução Translated. Segundo a Translated, um tradutor humano demora cerca de 1 segundo por palavra para revisar o trabalho de outro tradutor. Em 2014, revisores levavam cerca de 3,5 segundos por palavra para corrigir uma sugestão de tradução automática. Em 2022, esse tempo caiu para cerca de 2 segundos. Se essa tendência continuar, a tradução automática pode atingir o nível de esforço de edição humana até o fim da década ou antes. Este é um caminho claro e mensurável para uma singularidade específica. Nem todos concordam que já chegamos lá. Yann LeCun diz que os sistemas de IA atuais não são realmente inteligentes. Ele afirma que a verdadeira inteligência surge ao resolver problemas inéditos sem treino prévio, e não pelo conhecimento acumulado. Oriol Vinhals, co-líder do Gemini, adota posição intermediária. Os modelos atuais são fortes em código e matemática, e a capacidade de raciocínio está se tornando cada vez mais geral. Se alguém tivesse mostrado esses modelos para ele há 7 anos, provavelmente os chamaria de AGI. Porém, ainda falta a capacidade de aprender com a experiência e gerar avanços reais. É aqui que as coisas se complicam. ARC-AGI 3 foi apresentado em março de 2026 pela ARC Prize Foundation para testar o raciocínio interativo baseado em experiência. Um agente pode explorar, inferir objetivos, criar um modelo de mundo e aprender continuamente. Humanos resolvem 100% dos ambientes, enquanto sistemas de IA de ponta, em março de 2026, têm pontuação abaixo de 1%. Então, por algumas medidas, não estamos nem perto, mas por outras já chegamos lá. É inegável que a infraestrutura que sustenta tudo evolui rapidamente. O próximo processador Vera da NVIDIA, baseado em ARM64, apresentou o melhor desempenho já visto em ARM, superando os principais chips Intel e AMD X8664. A Envision da Alemanha relatou a primeira interface Photon Spin de molécula única com um carbene em estado triplete fundamental, tornando os qubits moleculares uma plataforma viável. E veja só, a CBN Nanotechnologies, em Ottawa, conseguiu o primeiro controle simultâneo espacial e químico sobre a fabricação de carbono mecano-sintético por meio de um STM em modo invertido. Isso é literalmente posicionar átomos sob demanda, nos aproximando daqueles sonhos de diamantoides que as pessoas costumavam achar que eram ficção científica. A Sabes disse que escolheu suas palavras para provocar mais urgência entre governos, economistas e o público em geral para se prepararem para uma IA cada vez mais poderosa. Usando termos um pouco provocativos e se referindo a uma possível ordem executiva sobre IA que exigiria testes antes que novos modelos fossem lançados. Ele disse que a segurança precisa ser acelerada
e que este é um bom momento para agir enquanto o ferro está quente. Também houve essa situação preocupante com o modelo Mythos da Anthropic, que aparentemente se tornou o que as pessoas estão chamando de um alerta alarmante sobre a rapidez com que os sistemas de IA estão evoluindo e o quão despreparadas as empresas e os governos ainda estão. Segundo relatos de abril de 2026, o modelo foi considerado perigoso para lançamento público. E o dinheiro que está sendo investido nesse setor é absolutamente impressionante. Em apenas alguns dias, no início de maio de 2026, mais de 5,5 bilhões de dólares em capital estavam sendo direcionados especificamente para preencher a lacuna de implantação no setor empresarial. Esses não são mais projetos de pesquisa. Agora é sobre implementar isso em produção em grande escala. Hassabis afirmou que os principais laboratórios estão focados em autoaperfeiçoamento recursivo, apontando ganhos em velocidade de pesquisa, mas também riscos nesses sistemas. Embora ainda não tenhamos sistemas melhorando sozinhos, o desenvolvimento acelera claramente com uma forma indireta de autoaperfeiçoamento, já que agentes de codificação tornam engenheiros muito mais produtivos. É fascinante ver como partes do ecossistema de tecnologia respondem. Robinhood agora permite que agentes de IA tomem decisões de negociação e cartão de crédito para clientes. Bus Patrol, que instalou câmeras de IA em dezenas de milhares de ônibus escolares nos Estados Unidos, planeja transformá-las em leitores automáticos de placas e repassar os dados à polícia. O YouTube está marcando automaticamente o uso significativo de IA. O mundo está se reorganizando em torno desses sistemas. A divisão de carros autônomos da Alphabet, Waymo, está testando modelos de IA que dariam aos veículos autônomos uma espécie de imaginação para reagir a situações imprevisíveis ou perigosas. Hassabis afirmou que modelos de texto para vídeo podem ser essenciais para a robótica de propósito geral e a inteligência artificial geral, destacando que uma IAG precisa compreender o mundo físico. A resposta política tem sido caótica. Em 21 de maio de 26, o presidente deveria assinar uma ordem executiva criando um processo federal voluntário de revisão para sistemas de IA de ponta. Mas, horas antes da cerimônia, ele cancelou tudo. A preocupação era frear a indústria de IA dos Estados Unidos justo quando o país acredita estar na liderança. Illinois aprovou o SB 315, exigindo que os laboratórios de ponta publiquem planos de risco catastrófico juntamente com a primeira exigência do país de auditoria terceirizada de segurança em IA. O que ocorre na comunidade científica também é notável. Novas habilidades científicas no Google Anti-Antigravidade e 3 ferramentas experimentais no Google Labs buscam acelerar etapas do método científico, criadas com o co-cientista Alpha Evolved, assistente de pesquisa empírica, e o Notebook LM. Cientistas usam IA para desenvolver ferramentas que criarão uma IA ainda melhor. O debate sobre se isso é realmente a singularidade se resume às definições. A ideia de singularidade descreve o momento em que a IA ultrapassa o controle humano e transforma a sociedade rapidamente. E o complicado é que é extremamente difícil prever onde isso começa e quase impossível saber o que existe além desse horizonte de eventos tecnológicos, sem nenhuma luz que acenda e diga, aqui está. Para Hassabis, a palavra indica algo mais simples e imediato, o ponto além do qual previsões deixam de ser possíveis devido à transformação completa. E o que torna 2026 significativo na visão dele não é apenas o ritmo do desenvolvimento dos modelos, mas a experiência prática da IA agêntica. Sistemas que planejam, agem e entregam resultados em tarefas de múltiplas etapas com o mínimo de intervenção humana. Acreditar que já atingimos ou estamos próximos da singularidade depende dos critérios analisados e do especialista consultado. Mas o que é inegável é que algo fundamental mudou. Os ciclos de lançamento estão cada vez mais curtos, as capacidades estão explodindo e a infraestrutura evolui em uma velocidade sem precedentes. E as pessoas que estão construindo esses sistemas, aquelas que realmente sabem o que está por trás, estão usando uma linguagem cada vez mais dramática para descrever o que está acontecendo. Talvez estejamos nos primeiros passos, como Hassabis diz, já tenhamos cruzado um limite, como Musk afirma, ou ainda estejamos a anos de distância, como LeCun argumenta. Uma coisa é certa,
A conversa mudou e a tecnologia avança mais rápido do que quase todos previram há um ano. Certo, deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se para mais novidades sobre IA. Clique no botão de curtir se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.